A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa para juntos louvarmos e agradecermos, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para adorar o nosso Deus que nos livrou da morte, o nosso Deus que nos salvou, o nosso Deus que nos tirou do lamaçal do pecado, o nosso Deus que nos libertou. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar e para adorar o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu convido os irmãos para ficar de pé, para nós orarmos e darmos início a mais um culto ao nosso Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, colocar os nossos corações diante de Ti, as nossas vidas, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui. Essa oportunidade, Senhor, de estarmos te adorando, te celebrando, Senhor, onde muitas pessoas, Senhor, não têm esta oportunidade, e nós queremos Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoando cada família aqui representada, abençoando, Senhor, aqueles que estão a caminho, abençoando também aqueles que não poderão, Senhor, chegar até aqui. O Senhor sabe de todas as coisas. Toma, Senhor, a direção deste culto, Pai. Seja o centro nesta noite, Senhor, neste lugar. Fala aos nossos corações, Senhor. Seja entronizado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, a igreja pode sentar. Vamos louvar ao Senhor com o hino de cantor cristão de número 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis.
Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja sagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Aleluia, glória a Deus. Deus glorioso, Deus bondoso. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque Ele é bondoso. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Efésios, no capítulo 6, dos versículos 10 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Neste momento, eu convido o Ministério Infantil para estar louvando ao Senhor. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe, no mar da
lado, Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Neste momento eu convido o Ministério Feminino para estar louvando ao Senhor também. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Queremos deixar 1 Pedro 5 e o 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém.
Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Não temos plano novo, nem certa que correria. A peste que ande na escuridão, como na que sobe ao meio-dia. Não importa eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou vencer. Ele me ama para me guardar. Senhor, não dividi minha oração. Reduzindo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, preciso Senhor, não vou dividir minha adoração. Reduzindo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, preciso Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. E também eu quero avisar, as irmãs podem ir. Quero avisar, né, que tem um convite para a festividade do Circo da Oração lá na Igreja Batista do Bom Dia, dia 25, né? O convite não é só para as irmãs, né, que fazem parte do Circo da Oração, né, da oração, mas também para toda a igreja, né, quem puder ir, né? Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. Deixa eu ficar na câmera. Oi. Oi. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós convidamos os irmãos para ficarem de pé, para juntos continuarmos louvando ao nosso Deus. Oi, som. Oi, som. Oi. Aleluia. Amém. A cada manhã as misericórdias se renovam. Aleluia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor parece não resistir, minha alma se abate
Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, e a fonte das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer, o deserto florescer, e quando chover então as que cantam, chegou a restituição. Os vencedeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu os céus, se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais que o devorador. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. A videira brotar e no campo o trigo crescer, e a fonte das águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando chover então as que cantam, chegou a restituição. Os mercedeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu os céus, se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais que o devorador. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais que o devorador. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador. 7 vezes mais, 7 vezes Aleluia, louvado seja Deus. A canção que nós iremos cantar agora, ela diz que o inimigo ele tenta laços e embaraços para nos destruir, mas não vai, porque o Senhor, o nosso Deus, é o Deus que nos dá escape. Amém? Você crê que o Senhor nos dá escape? Amém? Então vamos louvar ao Senhor.
Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir aquele Deus, o Deus do impossível. Aleluia. Você pode aplaudir ao Deus que sara, ao Deus que cura, ao Deus que nos trouxe aqui nesta noite, ao Deus que transforma, ao Deus que liberta. Glorifique ao Senhor. Glorifique, porque só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de todo louvor, só Ele é digno de toda adoração. Não fique com sua boca fechada nesta noite. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque é Ele que nos dá livramento. Adore ao Senhor, porque é Ele que nos dá escape. Porque o inimigo, ele até tenta nos envergonhar, ele até tenta nos destruir. Mas o Senhor, o nosso Deus, aquele que nós servimos, o Senhor que morreu, mas ressuscitou. O que morreu, mas ressuscitou, que rasgou o véu de alto a baixo, e nós temos acesso ao nosso Deus. É esse Deus que está aqui, e você pode falar diretamente com Ele. Você não precisa pedir a ninguém. Você não precisa pedir que ninguém ore por você nessa noite. Você não precisa pedir a ninguém que ore por você nessa noite. Você precisa pedir diretamente a Deus, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai para buscar ao Senhor, para colocar as nossas dores, para colocar as nossas súplicas, para colocar as nossas petições, para colocar as nossas angústias, para colocar aquilo que está doendo, para colocar aquilo que está incomodando, para colocar aquilo que a gente já pede ao Senhor há tanto tempo. Nós temos essa liberdade, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, aleluia. Nós somos privilegiados, nós somos privilegiados de termos a oportunidade, de termos esse direito de sermos co-herdeiros com Cristo, de termos essa oportunidade de nos achegarmos a Cristo, de nos achegarmos a Deus, sem precisar de intermediário. Por isso, se coloque diante do Senhor. Se coloque diante do Senhor, porque o Senhor te ouve. O Senhor te ouve. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Jesus. Seja engrandecido em nosso meio. Seja exaltado, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor. Nós não somos nada sem ti, ó Deus. Nós reconhecemos, Senhor, que não somos nada sem ti, que precisamos de ti a cada instante da nossa vida. Aleluia, Jesus. Seja o centro, Senhor, seja o centro da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Desde agora para todo sempre, Senhor. Aleluia. A igreja pode sentar. Aleluia. A palavra está com o pastor Alessandro.
Paz de São Jesus a todos. Como é bom estar na casa do Senhor e louvar o seu santo nome. Irmãos, nós damos graças ao bom Deus por Ele nos conceder mais uma oportunidade de estarmos aqui para a glória do seu nome. E louvamos a Deus pela vida de todos aqueles que estiveram semana passada, aqueles que não estiveram semana passada, aqueles que estão hoje aqui pela primeira vez. Que Deus continue abençoando e derramando a sua porção graciosa sobre nossas vidas. Aquele que acalma o vento, o mar, que faz leões jejuar, o Deus soberano. Nós, hoje à noite, teremos um momento diferente dos demais cultos. Nesse culto, nós teremos a apresentação de uma criança, Ayla, né? Ayla Sofia. Que nome chique. Irmã Bia, quando a gente vê uma menina agora, Ayla Sofia. Quando ela está dormindo, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu gosto de fazer a apresentação antes da pregação de criança, porque o culto eu acho meio puxado, enfadonho para as crianças. Mas aí a gente deixa para o final, como é tradicional nas igrejas mesmo. Faz depois da pregação, é que geralmente se apresentam as crianças. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Abra ou acompanhe conosco a leitura no texto sagrado, Salmo 146. Estou quase curado da gripe. Estou naquela fase de... Como é que chama? Eu chamo do pigarro na garganta. Não sei se tem outra... Ou coisa ruim. É uma fase que é dos espirros, depois vem da coriza, depois vem da tosse, e depois fica esse negócio que não quer sair da garganta da gente, que é uma luta, viu? Eu não sou mesquinho, tentei dividir, partilhar isso com outras pessoas, ninguém quis. Pense, ninguém quer. Irmã Cleide pegou, irmão Ítalo pegou sem querer, mas está por ali. Salmo 146. Salmo, vamos dizer, salmos de aleluia. Quantos salmos tem na Bíblia? Sabem? 150 salmos. A partir desse aqui, os salmos são os salmos de aleluia. Salmo 146 ao Salmo 150 são os salmos que começam com essa palavra aleluia. Aleluia é uma palavra muito pronunciada no meio da igreja. Pode ser que as pessoas não saibam nem o que significa aleluia. E não pergunta a mim, que eu também não sei. O que significa a palavra aleluia? Glória, glória a Deus, aleluia. A igreja faz tanta aleluia, tanta glória a Deus, e não sabe o significado da palavra aleluia. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso, que no meio do seu povo, quando ele tira o povo para caminhar no deserto, para levar para a terra prometida, ele separa entre o povo pessoas com habilidades, com dons, com talentos, para funções específicas. Desde uma pessoa que tivesse a habilidade para trabalhar com ferro, com madeira, com instrumento
cortante, até pessoas que tivessem habilidade com instrumentos musicais. E o Senhor, Ele escolheu uma tribo para ser responsável pelo momento do culto, pelo momento do louvor na igreja. Então, imagine que quando nós declaramos, quando nós falamos essa palavra, aleluia, na sequência vem, louve, ó minha alma, ao Senhor. Então, se você não tiver uma tradução para essa palavra aleluia, dizem que essa palavra aleluia é tão maravilhosa, que é a única palavra que não tem tradução, e que se nós cantássemos ela, poderíamos cantar junto com os anjos. Por não ter tradução, seria simplesmente aleluia. E aqui ela começa no Salmo trazendo essa declaração: louve, ó minha alma, ao Senhor. Salmo 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, o que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Amém? Louvado seja Deus. Então, como falávamos, a palavra aleluia, mesmo que eu não tenha uma tradução para ela, mesmo que você não tenha uma tradução, um significado específico para ela, mas quando você declara a palavra aleluia no Salmo 146, e no seu início, louve, ó minha alma, o Senhor. Então, já se entende que a palavra aleluia, ela é uma expressão que louva, que celebra, que adora, que engrandece, que exalta alguém. Então, por ser uma palavra, vamos dizer assim, tão bonita, e como nós falamos, talvez sem tradução, e aí faz sentido que quando nós cantamos, há um hino, não sei, acho que a gente já cantou aqui há muito tempo, que repete muitas vezes a palavra aleluia, acho que é de Renascer Praise, acho que é. Aleluia, acho que é de Renascer Praise, é. E
acredita-se que quando a igreja toda está cantando aleluia, os anjos estão cantando, estão louvando junto com a igreja. Mas a palavra tão bonita, aleluia, com essa ideia tão maravilhosa, ela pode ficar e se tornar sem valor, proferida na nossa boca, quando ela não for dirigida com propósito a alguém que é digno do nosso louvor, a alguém que é digno da nossa adoração. E se não for praticada num espaço, num ambiente, numa vivência que possa gerar, produzir atos concretos, porque não é somente aleluia. Você imagina que enquanto a gente canta aleluia, os anjos estão junto com a gente louvando? Que coisa bela, que coisa maravilhosa. Você já pensou, não vou dizer humanizar, mas também não sei se cabe essa palavra, mas vamos dizer assim, você já pensou materializar os anjos aqui hoje à noite? Às vezes os pregadores fazem isso, né, nos cultos. Tem um anjo aí agora, de branco. Tem um varão aí do teu lado. É rapidinho, consegue fazer isso. Mas quando a gente fala dessa questão de vida, o quanto o nosso louvor, o quanto a nossa adoração, o quanto a aleluia que proferimos, ela gera, ela produz efeito em nossa vida. O quanto a palavra aleluia na nossa boca está ligada ao objeto de louvor, de gratidão a Deus, pelas coisas naturais que provamos, que vivemos do Senhor, pelas manifestações da graça de Deus a cada dia. Aleluia ao Senhor, porque eu pude acordar hoje. Aleluia ao Senhor, porque eu pude e posso estar com a minha família hoje. Aleluia ao Senhor, porque os seus filhos estão com você agora. Aleluia ao Senhor, porque você continua empregado. Aleluia a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvai ao Senhor, porque esse talvez desempregado, mas Ele continua cuidando de você e não falta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se a gente vai para o primeiro versículo do Salmo 146, aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Quem é o objeto desse louvor, desse aleluia? Quem é o objeto dessa adoração? Louve, ó minha alma, ao Senhor. A gente vai para o versículo 6. E lá no versículo 6 ele vai nos dizer o seguinte: quem é esse Senhor? É aquele que fez os céus, é aquele que fez a terra, o mar e tudo o que neles há. É o Criador de todas as coisas. Nós temos todos os motivos e razões para louvar, para dizer aleluia, porque nós estamos declarando isso, aquele que criou, que formou todas as coisas. Então, quando você pensar, aquele que criou tudo, que criou o cosmos, que criou o sol, que criou a lua, o mar, a terra,
que me criou, que criou a você também, que nos criou, para a glória dele. Há razão ou não para dar aleluia? Você imagine qualquer adorador, qualquer crença, qualquer devoção, qualquer expressão de louvor. Outro dia eu vi uma atriz e ela se emocionava muito. Uma atriz, hoje já é idosa ela. E ela estava num programa de televisão sendo entrevista lá com muitas pessoas, outras pessoas, atrizes de novela também. E de lado tinha um monge. E ela se emocionava, porque aquele monge foi uma pessoa que ajudou ela nos seus problemas emocionais. E ela dizia naquele programa que ela não sabia o que seria da vida dela sem aquele monge. E o monge era até um rapaz brasileiro que decidiu ir para lá, para a terra, se tornar monge, viver lá nos montes, lá onde eles vivem, nas suas... Mas ela com a gratidão, e ela se emocionava, ela chorava tanto. Eu não sei quantas vezes você já chorou hoje à noite nesse culto, por estar adorando aquele que criou todas as coisas, inclusive você. Aquele que te formou, aquele que tudo que tem, que te cerca, que envolve a sua vida, só tem por causa dele. Esse merece louvor e adoração. Versículo 5. Porque ele é o objeto do nosso louvor. Porque nós devemos dizer, aleluia, louvado seja o teu nome. Bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Você sabe, quando você encontra essa expressão, Deus de Jacó, na Bíblia, quando você lê, o Deus de Jacó, está dizendo o seguinte, é o Deus da história da humanidade. É o Deus da história, louve a Ele. Porque se existe uma história nesse mundo a ser conhecida, a ser estudada, a ser vivida, se você tem uma história de vida, é por causa desse Deus. O Deus da história, o Deus das gerações, o Deus dos povos. Que eu e você, nós não escolhemos a família onde nascer, escolheu? Não escolheu onde ia nascer, não escolheu o país onde ia nascer, você não escolheu a região onde ia nascer. Pois bem, Ele escolheu você para nascer na sua família, porque Ele tem uma história para a sua vida. É o Deus da história. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E lá no versículo 2, quando ele diz, louve, ó minha alma, ao Senhor, louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores a quem? Ao meu Deus. Quando? Enquanto eu viver. Eu louvarei a Ele porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Então, quando eu digo aleluia na igreja, quando eu digo aleluia no culto, quando eu digo aleluia numa oração, quando eu digo louvado seja o teu nome, Senhor, isso para mim não é somente uma expressão seguida de um chamado, de uma invocação ou de uma vocação, de um chamamento de um pregador, de alguém que está lá na frente dizendo, diga glória a Deus, diga aleluia. Quando eu digo aleluia, é porque esse Deus é o Deus da minha vida.
Ele é o meu Deus. E isso tem uma implicação muito grande na minha vida. Porque se Ele é o meu Deus, me perdoe se você amanhã vai fazer isso e eu não tenho nada a ver com a sua vida, mas é a minha fé. Se Ele é o meu Deus, e se eu digo a Ele, aleluia, hoje à noite, amanhã, nem daqui a pouco, nem essa semana, nem jamais, eu vou acender um cigarro na minha boca, ou eu vou colocar bebida na minha boca, eu vou me embriagar, eu vou ser dominado por vícios, porque o aleluia que eu declaro a Ele é dizendo, obrigado Senhor, porque Tu és o Deus da minha vida. Obrigado Senhor, porque Tu me fizestes, porque Tu me criastes, porque Tu me deste uma vida tão bela, tão maravilhosa, para eu desfrutar dela. Louvar o Teu nome, te servir, Senhor, não me faz falta de nada nessa vida. O que Deus é para mim, o que Deus tem para mim me completa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus completa a minha vida. Porque Ele é o meu Criador, porque Ele faz a história da minha vida. E essa história não vem até hoje. Toda a minha história está escrita no seu livro. Eu creio que ainda tem muito mais desse Deus para mim. Faça da sua vida o que você quiser. Mas lembre-se que quando você lê a Bíblia, não é apenas para ser um versículo bonito, não. Quando você lê a palavra de Deus, é para que ela marque a sua vida. Na sua vida. É para que ela te transforme. É para que ela te faça uma nova criatura. Como a irmã Yara falou aqui hoje à noite. Ele rasgou o véu. Jesus rasgou o véu. Você, antes de pensar em pedir a alguém ajuda em oração, você pode falar diretamente com Ele realmente. Porque o véu foi rasgado. Jesus, quando foi à cruz, não foi para se fazer o filme A Paixão de Cristo, de Nova Jerusalém, ali perto de Caruaru, ou em outros estados ou lugares nesse mundo. Jesus, quando foi à cruz, não foi para que eu tivesse e fizesse um crucifixo, e eu, se quiser me dar um de presente, eu vou usá-lo. Não tenho nada a ver, não tenho nada contra crucifixo, entendam, viu? Eu só estou dizendo que não foi para que ele fosse, para que fosse feito um objeto, para que a gente achasse aquele pêndulo, aquilo bonito. Repito, se quiser me dar um crucifixo de presente, vou usá-lo. Viu? Vou usá-lo. E se for grande, quanto maior, é o que eu quero usar. Aquele que, você já viu o que os padres usam como é? Os padres não usam bem grandão assim. Se me der um grande, é o que eu vou usar mesmo. Não tenho nada contra. Eu só estou tentando entender, fazer você entender que Jesus não morreu apenas para que a gente tivesse uma memória de um crucifixo. Ele morreu, Ele morreu levando sobre a sua vida todos os meus pecados, toda a minha culpa, toda a minha maldição. Aí eu posso dizer, aleluia. Ele leva sobre ele toda a minha maldição. Jesus tinha que morrer e tinha que ser sepultado. Tinha que ir para o túmulo. Tinha que ficar lá 3 dias. Mas ele ressuscitou. Aleluia. E agora ele entra na presença de Deus. Quando ele vai para o túmulo, morte, calvário, dor, ele leva toda a maldição da minha vida sobre ele. Mas quando ele ressurge dos mortos e quando ele entra nos céus, na presença do Pai,
ele nos representa diante do Pai, dizendo: eles são teus filhos, eles são teus amados, eles estão justificados. E a partir de agora eles viverão para a glória do teu nome. E dirão com os anjos: aleluia. Agora, se existe o objeto da aleluia, o objeto dessa declaração, que é Deus, o Criador, que é Deus, o Senhor da história, que é Deus, o meu Deus, qual é o tempo? Qual é o momento? Quando é que eu devo declarar a esse Deus aleluia na minha vida? O versículo 2. Vamos juntos? Louvarei ao Senhor por toda a minha, cantarei louvores ao meu Deus. Quando? Quando? Traduzindo, agora, hoje, nesse momento, neste culto, enquanto eu estiver vivo, amanhã, quando eu acordar, amanhã, quando eu for para o trabalho, amanhã, quando eu voltar para casa, amanhã, quando eu estiver com os meus amigos, amanhã, quando eu estiver na escola, amanhã, quando eu estiver no estudo, nas minhas relações, nos meus tratos, enquanto eu viver, durante a minha vida, é um compromisso pessoal, é um compromisso firmado. Eu não vou romper, eu não posso quebrar isso. Esse louvor não é para sair da minha boca, ele encarnou na minha vida, ele não pode largar de mim. Eu louvo ele agora, eu louvarei a ele enquanto eu viver. Não é um ritual deste culto, não é um ritual desse momento de glória, de aleluia, não. É algo pessoal e permanente na nossa vida. Louvai-o enquanto viver. É aqui, é agora e é para sempre. Para sempre. O relógio ali não está? Ah, é cedo ainda. Daqui para 11 horas da noite tem muito ainda. Tem gente que olhou para mim assim e disse: esse pastor está doido. Eu não sei se... É? Ah, então a gente começou agora. Tem 1h30 mais ou menos. 1h30. Estou dizendo, até terminar o culto, a gente chegar em casa e dormir, irmão. Viu? Estou contando com tudo isso. Você retornar para a sua casa, dormir um sono, já dar um primeiro cochilo, pedir como é que chama? iFood, sua pizza, seu negócio lá. Viu? Se quiser pedir para mim também, eu dou meu endereço. Glória a Deus. Mas vamos para o fim, não é? Dizem que o fim é o melhor, né? O fim é melhor do que o começo. E é, irmãos, olha, com crente o fim é melhor do que o começo. Quem é o objeto do nosso louvor? É Deus, é o Criador, é aquele que coordena, que dirige a história, que tem o controle da nossa vida. Com o tempo desse louvor, em todo tempo. Agora, tem algumas demonstrações que expressam esse louvor. No versículo 3,
Não confie em príncipes. Eles são meros mortais, incapazes de salvar. Versículo 4. Quando o espírito deles se vai, eles retornam para a terra, naquele mesmo dia desaparecem os seus planos. Quando é que esse louvor, quando é que essa aleluia é uma verdadeira demonstração, é uma verdadeira expressão de louvor? É quando Deus, o Deus eterno, é absoluto na nossa vida. É quando nada e ninguém pode tomar o lugar desse Deus na nossa vida. Somente Ele é digno da nossa adoração. Ou seja, todas as outras coisas se tornam relativas. Príncipes, reis, governantes, empregos, coisas, objetos, pessoas. Versículo 5. Bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. 6. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. É quando nós afirmamos o nosso louvor, ele é uma expressão sincera de celebração a Ele. Quando há esse entendimento, quando há a compreensão, quando dentro de nós há essa convicção, há essa certeza, há essa afirmação de que Deus é a nossa esperança. Nós não confiamos nos príncipes, nós não confiamos na força, nós não confiamos nos governos, nós não confiamos no poder. Nós tivemos um governo anterior que está preso, temos um atual que já foi preso. Um passado que foi condenado, um presente que saiu de uma condenação. Não dá para confiar em príncipes, não dá. A gente está muito bem em governo nesse país. Nós só temos que olhar para os céus e dizer para esse Senhor, diante dessa palavra: louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, porque o Senhor não nos decepciona, porque o Senhor não muda. Ele é a afirmação da nossa esperança. Ele é a esperança das esperanças. Ele é a certeza das certezas. Se tem alguma coisa que pode me dar convicção nessa vida, expectativa de um momento e de dia melhor, é Deus. Espere algo melhor de Deus para a sua vida, porque Ele pode, Ele tem para te dar. É interessante que ele diz no 5, vê o versículo 5. Bem-aventurado aquele cujo o auxílio é o Deus de Jacó. Que auxílio? Você já pensou? O teu auxílio é o Deus de Jacó. Você já pensou nessa vida? Você já teve alguns momentos nessa vida em que você de repente se viu numa situação, numa crise, num problema, uma angústia, quase que num desespero, e de repente chega alguém para você, amigo, alguém que você conhece, e te surpreende porque você não estava nem esperando, e a pessoa chega assim e diz: conte comigo. Você está precisando? Você não contou nada para ele no sentido de... É claro que ele sabia, mas você não chegou para expor para ele, dizer que você... se alguém me ajudasse, mas essa pessoa chega para você e diz assim: estou com você, vamos juntos. A gente vai pagar isso. Isso vai ser resolvido. Esse questionamento vai ser resolvido. Eu contei aqui o exemplo de uma colega de trabalho. Um exemplo muito... que eu deixo isso como exemplo, principalmente para a gente não se precipitar.
com aquilo que a gente ouve acerca das pessoas. Que a gente é muito fácil para ser convencido de algo que a gente não conhece. A pessoa chega para a gente, abre o olho com fulano. Até na igreja. A gente chega na igreja, glória a Deus, aleluia, está tudo bem. Aí a gente chega e faz. Aí a pessoa vai. Conhece a irmã Gabi? Gabi. É a menina de irmã Mara, né? É. Estava tudo bom até enquanto somente você conhecia. Aí você pergunta para outra pessoa, conhece Gabi? A filha de irmã Mara. Misericórdia, tem cuidado com ela, viu? Aí você já puxa, liga a antena. Aí de misericórdia, meu Deus, vou ter mais cuidado com Gabi. Aí você já no outro dia chega para Gabi, fala com Gabi, mas Gabi, a paz do Senhor, mas com cuidado. Com aquelas ressalvas, não vou conversar muito mais não, porque eu já estou avisado. Não sei de nada, não ouvi nada. Só esse comentário que alguém fez para mim é o suficiente para mim amaldiçoar pessoas na minha vida muitas vezes. Aí eu falo isso na minha primeira experiência nesse trabalho, não nessa empresa, mas na anterior a essa que eu trabalho até hoje. Quando eu cheguei, alguns colegas de trabalho chegaram para mim e disseram, conhece fulana, cuidado com ela. Cuidado com ela. Aí eu, com o Alessandro pequenininho, tinha começado a trabalhar, comecei na empresa, trabalhando de cobrador, sem dinheiro para troco, sem dinheiro para nada praticamente. Para troco, dinheiro para troco, se dinheiro para troco resolvesse tudo era bom demais, sem dinheiro. Aí disseram, cuidado com fulana. E a pessoa até falava comigo, cumprimentava, e eu me armei todinho. Eu digo, já sei que a pessoa não presta. Já disseram para mim que eu tivesse cuidado, então já estou. Aí um dia chego na empresa, no intervalo meu, presto conta, quando vou saindo, que dobro a parede lá, encontro a pessoa. Sandro, é Sandro, né? Sou eu, mas já me armei. Eu digo, vem para cá, vem, já estou sabendo quem tu é. Mesmo assim. Já estou sabendo quem tu é. Não quero nem conversa. Sou eu mesmo, sou gentil, educado e o coração armado, cheio de garras. Aí as coisas mudam. Ela olha para mim e diz assim, Sandro, tu tem um menino pequeno, né? Aí começou a profetizar, né? Não, é claro que todo mundo sabia lá que eu tinha um menino pequenininho. Tu tem um menino pequeno, estava desempregado, começou a trabalhar agora. E eu sei o que é isso. Começa a trabalhar, a gente não tem dinheiro. Você precisa de dinheiro para troco. E não tem. Eu não estou querendo entrar na sua vida, não. Mas quero dizer para você, se você estiver precisando de dinheiro, conte comigo. Se você estiver precisando fazer uma feira para sua casa, me diga. Porque eu recebi minhas férias e eu não usei, não. Está no banco ainda. Aí o coração foi o quê? As garras caiu tudinho. Eu só faltei dar um abraço naquela pessoa. Pular com ela. Tu é fera, viu? Pessoa boa é tu. Pensa numa mulher abençoada. Só faltou dizer isso. Mas saí dali pensando comigo. Rapaz, como é que o povo diz uma coisa tão ruim de uma pessoa e a pessoa me surpreende dessa maneira? Eu não precisei do dinheiro. Graças a Deus eu não peguei dinheiro com ela. Naqueles dias, Deus me ajudou para que eu nunca precisasse. Não, naquele momento não precisei. Teve pessoas da empresa, até um presbítero de uma igreja que trabalhava lá, que foi a pessoa que levou meu currículo para lá. Essa pessoa um dia do nada me deu um dinheiro, disse, está aqui para você ajudar, que você está começando, você precisa de alguma coisa. Ele sabia da situação, então esse me entregou um dinheiro. Mas com aquela pessoa que me surpreendeu, não, nunca peguei o dinheiro. Mas aí para frente, todas as vezes que há um problema ligado à questão financeira, alguma coisa, eu trabalho hoje, principalmente no setor de prestação de contas, e ela é a primeira pessoa que chega e diz assim, Sandro, se estiver precisando de alguma coisa aí para cobrir um caixa, alguma questão, conte comigo. Às vezes surge algum erro aí, alguma coisa, se precisar, conte comigo. Até hoje ela é assim. Todo mundo, estou dizendo que a pessoa me maravilha não, tem seus defeitos como eu tenho os meus, viu? Mas é a pessoa que continua sendo do mesmo jeito. Agora deixa eu falar uma coisa para você,
Que volta boa, quando eu dobrei aquela parede naquele dia, encontrei com ela. Primeiro porque desmentiu tudo aquilo que falaram de mal dela. Se alguma coisa tiver dito que justifique, problema para lá com quem tem seus problemas e traumas com ela. Mas ela me abençoou e ajudou a minha vida até hoje. Ou seja, como é bom quando alguém chega para a gente querendo nos auxiliar nessa vida, querendo nos ajudar nessa vida, querendo cooperar, ajudar a gente de alguma maneira. Como é bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, o Deus de Jacó, é o teu auxílio toda hora, todo dia, o tempo todo. Ele nunca deixará de te auxiliar. Tem hora que você nem percebe, mas Ele está administrando a sua vida, contornando as coisas em sua volta. E tem hora que você nem sabe, o problema veio, a saúde, aquela questão problemática na sua mente, no seu coração. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E Deus providencia tudo, até os médicos são aqueles que o Senhor direcionou para cuidar de você. Ele é o teu auxílio. Seja auxílio, seja instrumento de Deus na vida de alguém também, isso é bom, viu? Que salmo maravilhoso. Ele é a nossa esperança, como diz o versículo 6, para sempre. Agora aprenda, louvar, dizer aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Isso implica também dizer que eu e você precisamos ter isso na nossa vida, esse louvor e essa adoração a Deus como um reflexo para esse mundo. Se você dá aleluia e ficar somente aqui no culto, morreu o boi, feito de história. Não serve de nada. Toda aleluia que você deu no culto é em vão. Se essa aleluia, se esse louvor não se tornar um reflexo para esse mundo, se você não se tornar o imitador de Cristo, como diz a sua palavra. Porque é através de você, através da sua vida, que as pessoas vão conhecer o Deus que você está servindo. Se a gente chega no versículo, os versículos finais, versículo 7, versículo 8, que são praticamente já precedem os últimos, que é o 9 e o 10 desse Salmo 146, você vai encontrar ele dizendo: ele defende a causa dos oprimidos, ele dá alimento aos famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Aí eu volto lá. O seu aleluia, o seu louvor a Deus tem que refletir o Deus que você adora, o Deus que você serve para esse mundo. Como é que esse mundo vai ver Deus na sua vida? Sabe quando? Quando acontecer na sua vida o defender a causa dos oprimidos, o olhar para a fome, atender à fome dos famintos, o olhar para os presos encarcerados, olhar para aqueles que não enxergam a luz da esperança, levantar aqueles que estão abatidos, amar os justos, amar a igreja, amar o povo de Deus, proteger o estrangeiro, o necessitado, o abatido, acolher órfão e viúva, porque o Senhor abate os propósitos dos ímpios, mas Ele acolhe aqueles que são desprezados nessa vida, na história. E eu quero encerrar com o versículo 10. Com todos vocês. Versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Aleluia! Mais uma vez. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração a geração. Aleluia! Louve ao Deus que reina para sempre. Ao Deus que reina de geração em
geração. Amém? Glória a Deus. Vamos apresentar Ayla. Rayane, traz Ayla. Ayla Sofia. É uma princesa, vê para aí. Vou pedir para Salatiel vir aqui também. Pode subir. Desliga. É a primeira vez de Ayla aqui na igreja, né? A primeira vez de Ayla. Deixa eu falar uma coisa para vocês hoje à noite. É a primeira vez de Ayla aqui na igreja. A primeira vez. Na primeira vez de Ayla na igreja, eu não sei se vocês perceberam o quanto de pessoas que Ayla trouxe para esse culto. Que isso seja profético na vida de Ayla. Amém? Eu quero ler. Eu vou ler duas partes. Em duas partes na Bíblia. Provérbios 22:6. Oi. Bom? Você está na igreja, viu? Futuramente você vai cantar aqui na igreja, viu? Diga aleluia. Eu vou mudar a dizer aleluia, daqui a pouco ela começa a falar em línguas aqui. Aí, e é verdadeira, viu? Educa a criança no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Educa, ensina a criança no caminho. Não é o caminho, ensina ela o caminho, ensina no caminho. Se você quer que seu filho leia a Bíblia com ele. Se você quer que ele ame a palavra de Deus, mostre que você ama a palavra de Deus. Se você quer que seu filho seja servo de Deus, sirva a Deus na sua vida. E eu quero ler Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Ayla é filha de Rayane e de Will. Vocês conhecem o Will? O Will já tocou aqui violão aqui na igreja, na banda, viu? Já, não foi? E Salatiel é o avô. Tem um colega da minha irmã lá em Petrolina que chama Salatiel de coroa. Ele viu o Salatiel ficando careca, cabelo branco, aí disse coroa. Aí foram jogar bola para lá e disse pro meu cunhado: rapaz, o coroa corre demais. Aí o meu cunhado disse: o coroa é mais novo do que a gente, rapaz, é mais novo que tu. Ele tem o cabelo branco, mas ele não está acabado assim não. Marcos capítulo 10, versículo 13 ao 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. Mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Já falamos aqui outras vezes que
Quando Jesus fala essa palavra, que não impeças as crianças, porque delas é o reino de Deus. E Jesus diz que qualquer que quiser entrar no reino tem que se tornar como criança. E a gente as pessoas fazem uma interpretação de que tem que se tornar como uma criança inocente, né? As crianças são inocentes. Isso aí já está descartado. Vocês sabem que toda criança é pecadora. Desde quando, depois que nasce, já nasce com pecado. Não é um pecado que eu e você cometemos, não, que elas não cometeram, mas todos são pecadores. Aquela cultura, naqueles dias, as crianças elas não eram acolhidas, elas eram desprezadas. As pessoas não faziam questão de colocar crianças no colo em reuniões. Não se trazia crianças para... Vamos na igreja, vai ter o grupo das crianças para louvar. Não tinha isso. As crianças elas eram como que desprezadas. E Jesus coloca as crianças dizendo assim: quem não se tornar como uma delas não pode entrar no reino. Como assim? Quem não baixar a guarda, quem não desempinar o nariz, quem se acha, deixe de se achar. Se tornem como as crianças que são esquecidas e desprezíveis. Ou seja, se anule nessa vida para que seja exaltado diante de Deus. E Jesus, após declarar isso e dizer, das tais é o reino de Deus, ele pega a criança, coloca nos seus braços, impõe as mãos e as abençoa. Vamos colocar em pé, vamos orar, vamos abençoar Ayla com as nossas orações. Vê como está quentinha, vê como a minha mão está fria. Que gelado. É porque eu estou nervoso, porque eu estou perto de você, viu? Tá bem. Cante aqui, pronto, vamos orar, isso aqui é para você. Esse é negócio de crente. Aqui é lugar que a gente dá aleluia, viu? Aleluia. Oremos. Santo Deus e Pai, Senhor, bendito é o teu santo nome. Senhor, nós te glorificamos. Nós te dizemos nessa noite, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos pela vida de Ayla, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida dos seus pais. O Senhor tem uma história na vida de Ayla. O Senhor é quem criou, o Senhor é quem dá a vida. E a nossa oração, ó Deus, é para que a vida de Ayla, Senhor, seja uma vida de bênçãos no nome de Jesus. Para que, ó Deus, aquilo que nós declaramos hoje à noite aqui, essa noite seja profética na vida de Ayla. Que o Senhor, meu Deus, coloque sobre ela a sua graça e favor. Que o Senhor, ó Deus, venha lhe dar saúde. Saúde, ó Deus, em todas as áreas. Saúde física, saúde emocional, saúde psíquica. Ó Senhor, que o Senhor guarde a alma, a mente, o coração. Que o Senhor faça crescer saudável. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida dos seus pais. Que o Senhor faça com que, ó Deus, eles possam dar a ela, Senhor, toda a atenção, carinho, Pai. Que o Senhor faça-os reconhecer que ela é tua, Pai. Para que, ó Deus, eles criem-na como instrumento para a glória do teu nome. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo, ó Pai, todo problema que a gente não perceba, que a gente não conheça, enfermidade ou qualquer outra coisa, que tente, ó Deus, afetar a vida de Ayla, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, e como instrumentos nas suas mãos nessa noite,
nós abençoamos a sua vida. Nós abençoamos, Senhor, a vida de Ayla, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, a sua casa, a sua família. Deus amado, que não falte educação, que não falte o sustento, que não falte, ó Deus, aquilo que é necessário na vida dela. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Aos pequeninos Ele conduz. Oh, vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunir-nos todos afinal, juntos na pátria celestial, perto do Salvador. Amém? Tá bom, terminou o culto para você. Viu? Agora continua para sua mãe. Glória a Deus. Ainda em pé. Se você nessa noite, após ouvir a palavra, momento de celebração, de louvor e adoração a Deus, se no seu espírito, no seu coração, você entende que você precisa fazer uma reconciliação com Deus, voltar-se para Deus, entregar talvez a sua vida diante do altar do Senhor Jesus. Se você deseja nessa noite entregar-se, colocar a sua vida diante do altar do Senhor, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Alguém nessa noite que deseja fazer a sua decisão para o Senhor? Se você deseja fazê-lo, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar por você no nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Eu vou pedir para o irmão Salatiel fazer essa oração de encerramento e depois nós impetramos a bênção apostólica. Também saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Por mais essa oportunidade. Eu estou tremendo, viu, irmão? E assim oramos. Santo Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua graça, por tua misericórdia, por cada família aqui nessa noite representada. Que o Senhor continue, ó Deus, nos abençoando e nos dando, ó Pai, graça, entendimento e sabedoria, ó Pai, da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por mais essa oportunidade, por cada ministério que louvou ao Teu nome. Agora nós te pedimos, ó Deus, que nos leve em paz para os nossos lares e dar-nos o Senhor um sono tranquilo e uma semana abençoada, ó Pai. E que o Senhor continue conosco, ó Pai. Muito obrigado também por cada família aqui nessa noite representada, por aqueles que não puderam chegar, mas que o Senhor continue nos abençoando, e a Ti oramos, ó Deus, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes de impetrar a bênção, irmãos, deixa-me lembrar, a irmã Bia, dia 25 tem o evento no Bom Dia, não é isso? Que à tarde as irmãs estão indo. Dia 27 é um sábado, né? Tem um encontro de mulheres aqui na igreja. Está se tornando mensal, né? É mensal, né? É mensal. Irmãos,
Louve a Deus, irmão. São poucas igrejas aqui em Escada que tem um trabalho assim específico de encontro de mulheres. Eu já pensei aqui a gente fazer um encontro dos homens. Meio que vai ser eu, Salatiel e quem? O Edson, uns baibudos que tem por ali. Tem irmão Antônio, tem aquele menino de Raquel, Sebastião, né? Quando aquele menino crescer, vai dar um trabalho para Raquel. Nós vamos... Eu digo isso, irmão Sebastião nunca mais vem na igreja, irmão. Vê, diga a ele não, viu? Pelo amor de Deus. Louve a Deus e participe em nome de Jesus desses eventos para a glória do Senhor. Amém? Eu não estou falando só porque é um evento na igreja. É porque é marco, é edificação na sua vida, é restauração de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Não saia daqui sem cumprimentar alguém, sem cumprimentar seu irmão.